Neste episódio, estou compartilhando 10 histórias verdadeiras e perturbadoras sobre tempestades que trouxeram mais do que apenas chuva. Lembre-se, quando o céu começa a se abrir, não olhe para fora. Mas antes de começarmos, por favor, considere se inscrever. E não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Me avise de onde você está assistindo. Obrigado a todos. Agora, vamos começar. Meu nome é Corin. A energia caiu no meio da minha noite de trabalho no centro de linha de crise. À noite, somos uma equipe de esqueleto. Só eu estou na frente do balcão com o headset. E Will, o supervisor de turno, em algum lugar da sala de escritório. Ele estava suposto a estar fazendo inventário e relatórios de turno. Realisticamente, ele estava assistindo a um filme de ação antigo com o volume baixo e a porta quase fechada. Eu não me importei. Nós mal falávamos desde as 6. Os telefones ainda funcionavam. Eles estão em um sistema de energia separado, conectados por fio. É uma das poucas coisas que eles nos ensinaram durante o treinamento. Não importa o que aconteça, as chamadas ainda vêm. Eu tinha minhas anotações ao meu lado, headset sobre um ouvido, e uma pequena lanterna presa ao meu colar, projetando apenas o suficiente de luz para tornar minha escrita legível. A minha caneta estava pulando devido à umidade. A noite havia sido quieta. O que não é sempre uma boa coisa, considerando a natureza do nosso trabalho, mas eu não me importei com o silêncio. Às 9h20, a linha piscou, uma única chamada cortando pela tela. Eu cliquei para atender e me acomodei. O todo script de abertura saiu de mim automaticamente. Linha de crise, é Corin. Como posso ajudá-lo hoje à noite? Nenhuma resposta. Só um suave fluxo de som. No início, eu pensei que era o atraso usual ou ruído de conexão de fundo, vento, talvez até um toque de dica, mas então eu ouvi claramente, respiração. Não alto, não pânico, mas muito perto do receptor. Controlado, superficial. Eu esperei um segundo, então disse olá. Você está lá? Um menino respondeu. Não houve introdução, nenhuma emoção, só uma linha plana de fala. Como se ele já estivesse no meio da ideia. Eu não sei onde eu estou. Aquela foi a forma como ele começou. Não era desarticulado ou assustado. Sua voz era clara, calma, mas com essa estranha rigidez a ela, como se ele estivesse lendo de memória, como se alguém tivesse lhe dito o que dizer e ele estivesse tentando lembrar as linhas. Eu perguntei seu nome. Eu sempre perguntava isso cedo mesmo, embora a maioria dos meninos não desse. Eu me disse que era terça-feira. Ele disse em vez disso, mas eu não sei, eu não acho que eu esteja em casa mais. Isso me chamou a atenção. Eu me inclinei para a frente, sentei-me mais ereto na minha cadeira, ainda sem emoção na sua voz. Nenhum pânico, nenhuma choradeira, só essa estranha distância. Eu perguntei sua idade. 10, ele disse. Em seguida, como se ele apenas se lembrasse de algo estranho, ele acrescentou, meus dedos ainda estão molhados. Aquela parte que o estranha. Não eram as palavras propriamente ditas, era como se ele dissesse casualmente. Como se fosse apenas outro fato em uma lista que ele ainda estava tentando montar. Você está ferido? Eu perguntei. Não, ele disse. Eu acho que eu estava comendo jantar, mas então eu não estava mais. Ele não soou confuso exatamente, só distante, como se a memória estivesse lá, mas atrás de uma folha de vidro. Eu me virei ligeiramente e acenei para a janela da sala de escritório. Will não olhou para cima. Eu pressionei o botão de bandeira no console. Em seguida, abri minha caderneta e comecei a escrever manualmente. Eu sempre mantive uma caneta ao meu lado. Hábito de treinamento. Você sabe onde você está agora? Eu perguntei. Você pode ver alguma coisa ao seu redor? Há uma janela, ele disse. Está muito escuro lá fora. Mas às vezes há relâmpago. O que você vê quando ele brilha? Eu perguntei. Ele parou. Em seguida, uma garagem, mas não a daquela vez. Aquela era reta. Esta curva. Há uma caixa de correio. Números vermelhos nela. Você sabe os números? Eu perguntei. Eles mudam. A forma como ele o disse, plano e final, sem interesse em elaborar, fez meu estômago se revirar um pouco. Eu tentei manter meu tom estável. Você pode descrever a casa em que você está? Ela tem 2 portas, ele disse após um longo silêncio. Uma na frente. Uma dentro do living. Mas eu não acho que a porta da frente funcione. O que você quer dizer que ela não funciona? Quando eu olho para ela demais, ele disse, ela fica mais longe.
Isso parou minha mão. Eu não até percebi que eu havia parado de escrever até sentir a caneta descansando na página. Você está dentro agora. Eu estava, ele disse. Em seguida, eu abri a segunda porta, a da sala de estar. A chuva atrás dela. Mas quando eu passo por ela, eu volto para dentro novamente. A carpete fino e molhado. Eu passo por ele, e começa tudo de novo. Houve um breve estalo na linha. Eu olhei para a tela. Ainda não havia número de origem. Só você e Cal listados onde a chamada deveria ter sido rastreada. Onde estão seus pais? Eu perguntei. Eles estavam comigo durante o jantar, ele disse. Agora eu só ouço eles no trovão. Eu mantive uma mão no console e a outra ainda metade segurando a caneta. Todo o centro estava morto quieto, exceto pelo zumbido de ruído de fundo em meu ouvido. Em algum lugar do corredor, uma das luzes de emergência começou a zumbir. Você pode me dizer seu nome novamente? Eu perguntei. Silêncio. Por alguns segundos eu pensei que a chamada havia caído. Em seguida, eu ouvi. Bem quase um toque fraco, como se algo macio estivesse roçando o vidro. Em seguida, eu não me lembro do meu nome. Acho que a chuva o levou. Eu senti o meu peito apertar um pouco. Eu mantive minha voz calma. Você pode descrever algo mais na sala? Eu perguntei. Seus roupas? A mobília? Algo fora da janela? Às vezes eu vejo uma estrada, ele disse. Às vezes não. Quando o trovão fica mais alto, eu vejo pessoas na grama. O que tipo de pessoas? Elas não têm rostos, ele disse, mas uma delas está segurando minha prato. A linha estalou mais alto por um segundo, em seguida, voltou ao zumbido baixo. Eu estava segurando o headset agora. Eu senti isso em minhas palmas, não medo exatamente, só essa profunda inquietação, como se eu tivesse entrado em algo que não queria ser entendido. Há algo errado com o trovão, ele disse, voz mais baixa agora. Ele soa como se estivesse atrás da minha cabeça. Eu perguntei a ele para olhar para a janela novamente. Ele sussurrou, não é mais vidro. A linha cortou, sem clique, sem ruído de fundo, apenas foi. Eu não me moveu por um minuto inteiro, apenas sentei lá, headset em minhas mãos, olhos fixos na tela morta. Quando finalmente me levantei, o corredor atrás de mim estava completamente escuro. A luz sobre a sala de refeições estava piscando, lançando flashes quebrados sobre o azulejo. Eu voltei e bati na porta de Will. Nenhuma resposta. Eu abri. Sua cadeira estava vazia. A pequena TV na sua mesa estava congelada em uma tela preta com texto branco que apenas lia, sem sinal. Eu liguei a linha interna. Nada. Uma das luzes de emergência estourou alto como um estalo justo ao lado da minha cabeça. Eu pulei. Pedacinhos de plástico tingiram o chão. Foi quando eu decidi que estava feito para a noite. Eu peguei meu casaco, enfiou a caderneta no meu bolso e dirigi-me para a saída. Demorou-me 3 tentativas para abrir a porta da frente. A trave estava travando. O metal sentia errado, como se tivesse sido aquecido pelo hálito do lado de fora. Fora da tempestade estava em todo o seu potencial. A chuva vinha em paredes. Eu não vi o estacionamento do lado de fora das escadas da frente. Eu esperei sob a cobertura contada até 30 e corri para o meu carro. Quando eu liguei o motor, a rádio ligou em volume máximo, apenas uma parede de estática. Eu cheguei para desligá-la, então me congelei. Sob a estática, apenas, eu ouvi uma voz. Eu não sei onde estou. Eu virei a chave e desliguei o motor. Só sentei lá, olhando através do para-brisa enquanto a chuva batia. Meu telefone estava morto. Não até acender quando eu pressionei o botão de potência. Eu esperei até a tempestade começar a se acalmar. Quando eu virei a chave novamente, a voz estava fora. Só estática regular. Eu dirigi para casa. Direto. Não parei para a comida. Não voltei para quase uma semana. Quando finalmente eu fiz, eu levei as notas comigo. Dei-as a um supervisor. Eles verificaram os logs. Disseram que não houve chamada. Veio naquela hora. Nenhuma origem, nenhum dado de roteamento, nenhum registro. Só um espaço vazio nos logs. Eles me disseram talvez tenha sido um sonho. Talvez eu tenha adormecido. Meus pais estavam fora de cidade naquele fim de semana, algum casamento em Kansas, e eu decidi ficar em casa. O segundo ano estava apenas começando a ganhar força, e honestamente, eu precisava do fim de semana para pegar o ritmo das coisas escolares. Não era um grande problema. Eu já havia ficado sozinho em casa antes.
Vivíamos apenas fora de uma pequena cidade tranquila no norte do Missouri, onde nada realmente acontecia. Naquela noite de sexta-feira, essa tempestade veio de lugar nenhum. Eu estava na cozinha, meio distraído, terminando uma tarefa de matemática. As luzes piscaram uma vez, então novamente, antes de se estabilizarem. Eu me lembro de olhar para fora pela janela da cozinha e ver as árvores indo muito loucas para apenas vento. Eu subi para cima um pouco depois das 22 horas. Naquela altura, a tempestade estava realmente em andamento. Chuva batendo nas janelas, trovão rolado perto o suficiente para sacudir os pisos. Normalmente, as tempestades não me afetam, mas essa tinha algo estranho sobre ela. Não era barulhenta exatamente, apenas deslocada. Eu verifiquei as portas da frente e traseira antes de subir, não porque estava nervoso, mas porque algo me sentia deslocado. Não perigoso, apenas não muito certo. Por volta das 22h30, eu estava na cama assistindo a um documentário de baixo orçamento no meu laptop. O volume estava baixo, legendas. Então eu ouvi algo vindo da sala de baixo. Não era trovão. Era rápido, apenas um único toque, limpo, muito limpo para ser vento. Eu pausei o vídeo, ouvi, nada. A casa fazia barulhos, era velha. As pranchas se moviam o tempo todo. Eu disse a mim mesmo que era isso e voltei a assistir. Às 22h20, a luz saiu completamente. Tudo piscou ao mesmo tempo. Mesmo a tempestade pareceu se calar por um segundo, como se alguém tivesse pausado o mundo todo lá fora. Eu tentei encontrar meu telefone e liguei a luz de lanterna. Não estava pano. Era apenas irritante, sim, mas perdia a luz algumas vezes por ano. Eu já havia feito o ritual das velas e baterias antes. Eu desci para a sala de baixo, tentando não perder um passo e torcer o tornozelo no escuro. A luz do telefone não era grande coisa, mas era suficiente para se mover. Eu peguei a lanterna de reserva do armário da cozinha e verifiquei a caixa de fusíveis no quarto de lavanderia. Nada foi acionado. Todas as lâmpadas pareciam estar bem. Eu suspirou, mandou uma mensagem para minha mãe apenas para informar que a luz havia saído, e ela respondeu alguns minutos depois dizendo que ligaria à empresa de eletricidade. Eu estava indo de volta pela cozinha quando vi a porta traseira. Ela não estava aberta, mas também não estava fechada. O trinco ainda estava trancado, mas a porta em si estava aberta, talvez 1 centímetro. Só pendurada. Eu me congelei. Eu estava absolutamente certo. Eu me lembrei que eu havia trancado aquela porta anteriormente. Eu não faço isso pela metade. Eu empurrei-a devagar e trancou-a novamente. E fiquei ali por alguns segundos com a orelha contra a porta. Não respirando. Nada. Só o vento e a chuva. Eu tentei convencer a mim mesmo que eu havia cometido um erro anteriormente. Não havia puxado com força. Às vezes, se você não fecha com firmeza, ela trava. Isso fazia sentido. Isso tinha que ser. De volta para cima, eu inclinei a lanterna para o teto e tentei ler algumas páginas de algo apenas para me acalmar. Mas meu cérebro continuou a circular de volta àquela porta. Então eu ouvi novamente. Essa vez, não veio da sala de baixo. Vindo do corredor, direto ao lado da minha sala. Um toque suave. Em seguida, um silêncio. Em seguida, mais 2. 3 no total. Mas não era como o toque normal. Não ecoava. Só soava grosso, acolchoado, como se alguém estivesse batendo suavemente através de tecido. Eu apenas sentei lá, olhando para o teto, tentando relembrar o que eu havia ouvido. Depois de um tempo, eu me levantei, segurei o telefone como um escudo e entrei no corredor. A tampa do ateliê estava direto acima de mim, fechada com firmeza no teto. Nada parecia estar perturbado. Eu fiquei ali, debaixo dela, respirando levemente. Então veio novamente, não suave dessa vez. 3 toques rápidos. Alto, claro, como se alguém estivesse batendo na porta da frente com a parte de trás da mão. Eu recuei para a minha sala sem pensar e fechei a porta. Não me dei ao trabalho de trancá-la. Ela nunca fechava direito de qualquer forma. Eu apenas sentei com as costas contra ela e apontei a lanterna para a fresta sob a porta. Nada se movia. Nem som. Só a tempestade novamente, voltando a entrar com o ocasional trovão. Eu liguei para minha mãe. Ela atendeu rápido, e eu não tentei soar calmo. Eu despejei tudo. Luz, a porta traseira, o barulho do ateliê. Ela ficou quieta, então perguntou: o cadeado da porta da frente está trancado? Eu me levantei e verifiquei. Não estava.
Eu havia trancado a alavanca anteriormente, sim, mas o cadeado morto estava completamente virado para a esquerda, desbloqueado. Eu cliquei o fechado com o polegar e recuei. Minha mãe me disse para ficar na linha. Ela estava ligando para o vizinho para que ele viesse verificar. É quando eu ouvi algo arrastando-se pelo teto acima de mim. Não era um passo. Era um arranhão. Longo e lento, como algo pesado sendo puxado. Nossa garagem não tinha um chão, apenas vigas expostas e isolamento. Se algo estava lá em cima, não poderia se mover daquele jeito sem cair pelo buraco. O que quer que fosse, estava se movendo com propósito. Eu sussurrei o que eu havia ouvido para minha mãe. Ela começou a chorar. Não dramático, apenas respirações curtas e agudas, como o pânico se espremendo. Ela continuou dizendo que estava ligando para alguém. Tentando. A bateria do meu telefone caiu para 10%. Eu voltei para a minha sala e sentei-me contra a parede, telefone e lanterna ainda ligados, olhando pelo vão na porta para o corredor. Eu estava tremendo sem perceber. Em seguida, me deu uma ideia. A tampa da garagem não estava sobre o corredor. Estava acima da minha sala. Eu não sei como eu havia errado anteriormente. Talvez eu não quisesse saber na época, mas agora, sentado diretamente embaixo, eu podia ver a vaga linha quadrada no teto acima da minha cabeça. Eu não me movi mais após isso, até que algo bateu na sala de estar abaixo. Alto. Agudo. Agudo. Como uma cadeira derrubando-se com força. Eu não fui verificar. Não pude. Eu fiquei congelado no chão, mal piscando, contando os segundos. Em seguida, ouvi meu nome. Alguém fora um homem avezinho e eu me levantei tão rápido que quase bati na moldura da porta. Corri para as escadas, lanterna balançando, quase escorregando na última escada. Ele estava na porta da frente, segurando uma lanterna e uma chave de fenda. Ele verificou todas as salas da casa, inclusive a garagem. Nada. Nada além da tampa da garagem. Ela havia sido empurrada para fora apenas um pouco. Não muito. Basta para quebrar o selo. Não era assim antes. Ele ficou comigo até que o poder voltasse por volta das 3. Nós apenas sentamos na sala de estar, não falado muito. Eu não dormi naquela noite. Não voltei para cima. Quando meus pais voltaram para casa no dia seguinte, meu pai instalou uma travessa na tampa da garagem. Uma verdadeira. Soldou na estrutura ele mesmo. Nada estava faltando. Nenhum sinal de entrada forçada. Nenhum som estranho após isso, mas eu ainda não durmo com as luzes completamente apagadas quando chove. E eu não fiquei sozinho em casa desde então, nenhuma vez. Não importa quanto eu cresça. Minha turnê no centro de distribuição Fullbridge começou às 5, como de costume. Por volta das 6, o trovão já havia sacudido as portas de fundo do depósito com força 2 vezes. Estávamos com falta de pessoal naquela noite, e eu acabei ficando sozinho na zona D. Aquela parte do depósito era mais antiga, quase não usada, a menos que estivéssemos sobrecarregados de pedidos. A tempestade piorou por volta das 7, não apenas mais alta, mais pesada. As luzes de teto na zona D piscaram, então diminuíram para aquele nevoeiro meio iluminado onde tudo parece embaçado. Meu scanner estava perdendo a conexão Wi-Fi. Ele piscava para mim com aquele piscar vermelho irritante a cada 2 minutos, como se estivesse lutando para respirar. Eu ainda podia ouvir a máquina humilde funcionando na zona C, mas a zona D parecia ter caído do mapa. Silenciosa. Imóvel. Não pacífica. Simplesmente morta. Eu continuei trabalhando. Caixa. Escaneie. Empilhe. Repita. Repita. Em seguida, o interfone ligou. Só um rápido zumbido de estática. Nós apenas usávamos o interfone para 2 coisas: emergências ou chamadas para os motoristas no cais. Isso não era nenhum dos 2. Só soou como alguém pressionou o botão de fala, mas não disse nada. O tipo de som que faz você parar e olhar para cima, mesmo que você não saiba por quê. 1 minuto depois, ele fez isso novamente. E novamente, mais fundo na zona. Aquele terceiro foi mais silencioso, mais longe, talvez perto da rampa de carga. Eu saí de trás de uma pilha de skid e fiquei parado, ouvindo. Nada. Nenhum som de voz. Nenhum forklift. Só o vento batendo no telhado. Eu esperei mais 10 segundos, então voltei para a minha pilha. Uma luz acima de mim falhou e explodiu. Em seguida, a outra ao lado. Tudo mais na fila continuou a funcionar, mas de repente eu estava parado em uma faixa perfeita de escuridão,
Como se alguém tivesse cortado uma sombra apenas para mim. Eu me movi alguns metros para frente, e a tela do scanner acendeu novamente. A conexão Wi-Fi voltou como se nada tivesse acontecido. Eu disse a mim mesmo que era um problema de energia. Os painéis de interruptores eram mais antigos do que eu, e metade do lugar não havia visto manutenção real desde antes da Covid. Eu havia visto luzes falhar antes. Eu havia visto toda uma fila de tomadas morrer no meio da turnê. Mas isso parecia muito exato, muito centralizado. Por volta das 8h15, eu terminei a pilha e a rolei para as balanças de peso. No final daquela passagem, atrás de uma série de gaiolas, há uma pequena sala. Janelas em dois lados, uma porta torta que arrasta no chão. Era a estação do gerente de site quando a zona D funcionava em turnos cheios. Agora é apenas espaço sobrante. As painéis do teto estão caindo. Uma parede tem essas manchas de água marrom que se espalham mais a cada mês. A poeira na mesa e uma cadeira plástica que falta uma roda. Eu geralmente ignoro. Mas naquela noite, enquanto passava por ela, eu vi alguém dentro. Uma figura de tamanho completo, parada no canto mais distante, virada para a parede. Eu parei instantaneamente, não me movi, nem sequer piscou por um segundo. Eles não estavam fazendo nada, apenas parados, braços ao lado, cabeça inclinada ligeiramente para baixo. Eu não consegui ver roupas ou feições, apenas a forma, imóvel como uma pedra. Eu recuei um passo, piscou forte e olhou novamente. A sala estava vazia. Totalmente vazia. Eu fiquei parado por um tempo, tentando decidir se eu havia imaginado. Meu coração não havia acelerado. Exatamente. Mas algo dentro de mim já havia mudado. Eu caminhei até a porta e abri com uma mão, devagar e quieto. O ar dentro era mais frio. Não frio, mas frio. Estático. Como se a ventilação não alcançasse essa parte do prédio. Como se o espaço não pertencesse ao resto da construção. Eu verifiquei atrás da porta. Sob a mesa. Na estranha gaveta aberta no canto mais distante. Nada. Nenhum sinal de alguém. Aqui está a tradução para o português brasileiro. Nenhum rastro no pó. Eu disse a mim mesmo. Tinha que ser uma reflexão. Provavelmente a minha. O vidro estava sujo. Talvez ele tenha capturado a luz do teto. Estranho. Eu estava me movendo rápido. Provavelmente não estava realmente focado. Eu me virei para sair. É quando o intercomunicador tocou novamente. Mais alto dessa vez. Longa explosão. Súbito. O suficiente para me fazer estremecer. Eu saí para o corredor. O palete que eu havia acabado de empilhar estava sentado exatamente onde eu deixei. Eu dei um passo à frente. E então algo caiu atrás de mim. Não alto, apenas um único som de queda suave. Eu me virei rápido. A porta da sala estava fechada. Eu não a toquei. Eu a deixei aberta. Eu estava certo disso. Ela não ficava fechada de forma própria. Você precisava puxá-la além da moldura para mantê-la fechada. Eu voltei. Desta vez eu não entrei. Eu empurrei a porta aberta com a borda do meu scanner. A sala parecia a mesma que antes, mas agora, através do vidro da janela, com linhas longas e desiguais, estavam escritas 5 letras. Sair. Escrito do lado de dentro. Ficando para mim. Desenhado com o dedo. Áspero. Demais alto para ser um garoto. Demais desleixado para ser tinta. Só uma palavra clara como se alguém tivesse pressionado rapidamente antes de recuar. Eu me afastei sem olhar para longe e liguei para Decker. Nenhuma resposta. Tentei novamente. Nada. Eu me virei e caminhei rápido, talvez muito rápido, em direção ao corredor central. Passando pelos elevadores, passando pela extensão de prateleiras que sempre inclinavam um pouco demais para a direita. Tudo estava calmo. Nenhum trabalhador. Nenhuma voz. Só a máquina zumbindo suavemente na zona C como se nada estivesse errado. Eu cruzei para a sala de descanso. Vazia. Nenhum saco nas mesas. Nenhum micro-ondas funcionando. Nenhum sanduíche meio comido deixado fora. Não parecia hora de descanso. Parecia que todos haviam desaparecido de uma vez. Eu chamei. Uma vez. Alto. Nada veio de volta exatamente às 8h32. Todas as luzes da zona D apagaram, não piscaram, apenas desapareceram totalmente. E então o intercomunicador voltou a funcionar e desta vez havia uma voz não clara, não palavras completas, apenas um sussurro perto, desenhado, prolongado. Poderia ter sido um nome, poderia ter sido nada. O tipo de som que você não quer ouvir sozinho, o tipo que faz seu peito apertar até antes que seu cérebro pegue e tome.
Eu me congelei. Só fiquei ali com meu scanner morto na mão e meus ouvidos tentando fazer sentido do que eu havia ouvido. Eu não esperei ouvir novamente. Eu corri. Não peguei minha bolsa. Não registrei meu horário de saída. Entrei no meu carro com meus sapatos molhados e minhas luvas ainda presas no meu bolso. Eu dirigi em silêncio. Não até mesmo liguei as luzes quando entrei. Só sentei na cozinha por um longo tempo com o meu telefone de frente para baixo na mesa. Por volta da meia-noite, Dicker ligou. Ele disse que a interrupção havia durado exatamente 26 minutos. O gerador de reserva ligou às 8h58. Ele queria saber por que eu saí sem uma palavra. Eu disse a ele que eu me encontrei preso na zona dele e ficou em silêncio por um segundo. Então disse: é estranho. As portas de acesso às baias estavam presas abertas há uma semana. Elas não travam. Eu não tinha nada a dizer depois disso. Ele perguntou se eu estava bem. Eu disse que eu precisava de alguns dias. Ele disse bem. Eu não voltei. Na época, eu estava trabalhando em uma loja de armazenamento apenas fora de Avenue. Quase um povo. Mais como uma extensão de edifícios industriais presos entre as rodovias. Processávamos, retornávamos e expirávamos produtos de varejo. Principalmente eletrônicos, telefones que não carregavam, fones de ouvido quebrados, tabletes que piscavam se você olhasse para eles errado. Meu trabalho era escanear e classificar tudo. Abra uma caixa, verifique o dano, cole um código de barras nele, jogue-o na caixa certa. Eu havia feito isso quase 2 anos. Não era emocionante, mas pagava bem e o trabalho era previsível. O próprio edifício era essa caixa de aço longa afastada da estrada. Dentro, sempre havia um cheiro de queimado. Não fumaça, mas como plástico derretido e algo elétrico. Você sabe aquele cheiro estranho e amargo quando um motor sobreaquece? Esse, o tempo todo. Metade das luzes de teto estavam quebradas ou piscando, e as que funcionavam projetavam tudo em uma luz branca doente, mas ninguém reclamava. Nós não estávamos lá para apreciar a atmosfera. Eu geralmente trabalhava na zona C. Uma fila de estações ao longo do corredor central. Era mais calmo ali. Menos pessoas passavam. Você podia manter a cabeça baixa e apenas trabalhar em seu turno. Aquela manhã começou normal. Em meados de maio, por volta das 2 da tarde, eu me lembro disso claramente porque meu scanner estava atrasado muito e eu estava sempre verificando o relógio, esperando pelo horário de descanso. E então o alerta de tempo tocou pelo sistema de fala do armazém. Tempestade a caminho. Agora, tempestades não eram raras naquela época do ano. Avenue fica exatamente em uma extensão de terra plana que apanha tudo. Mas essa uma veio de forma estranha. O céu foi de claro para preto em o que pareceu minutos. Em um momento era claro o suficiente para ver sombras no chão, e no próximo parecia que o sol havia sido desligado. Eu estava no meio de escanear um monitor quebrado quando a energia surgiu. Não saiu completamente de início, apenas o suficiente para me tirar do ar. A tela piscou, zumbiu uma vez e desligou. Reiniciar essas coisas levava para sempre. Eu fiquei ali esperando, colocando minhas luvas no balcão de metal quando o trovão estourou forte o suficiente para fazer os painéis de teto rangerem. Não era um rugido. Era áspero, como algo se partindo ao meio. Algumas pessoas ao longo do corredor gritaram. E então tudo saiu completamente. As luzes de emergência acenderam cerca de 10 segundos depois. Aquelas luzes de emergência amarelas que faziam o lugar parecer ainda mais morto. Quando elas ficavam acesas por mais de alguns segundos, significava que a rede havia falhado. Eu não pensei muito nisso de início. Nós tínhamos tido cortes de energia antes. Geralmente a gestão esperava 20 minutos e então mandava as pessoas para casa. Mas depois das luzes acenderem, tudo ficou quieto. Nenhum ventilador. Nenhum cinto transportador zumbindo. Nenhum elevador se movendo ou pessoas gritando. Só o som da chuva batendo no teto. Era alto o suficiente para vibrar no chão. Você sentia isso no peito. Eu olhei para cima e em volta. O corredor principal estava vazio. Todas as luzes de estação estavam vermelhas, o que significava atividade pausada. Ninguém estava se movendo. Mesmo o costumeiro barulho de conversa havia desaparecido. Eu pensei que alguém viria e nos iria para parar. Então, eu saí da minha mesa e entrei no corredor principal. Foi quando eu vi alguém parado no final, perto da zona G. Tudo o que eu vi era uma figura distante, perto das filas e pilhas, mas eles usavam o mesmo uniforme cinza que o resto de nós, apenas parados.
Eu pensei que era da Ren, um dos líderes de piso. Ele era alto e magro, sempre usava as mangas arregaçadas. Mas havia algo na forma como ele estava parado que me fez parar. Seus braços estavam presos ao lado, retos como tábuas. Nenhum movimento, nenhuma inclinação, apenas rígido. Eu levantei a mão e chamei: "E aí, você está bem?" Nenhuma resposta. Nenhum sinal de vida. Eu caminhei em direção a ele, devagar no início. Meio caminho pelo corredor, eu parei. A forma como ele estava parado era muito estático. Não era como se alguém estivesse esperando por algo. Era como se alguém tivesse sido colocado ali. Eu esfreguei os olhos. Havia uma linha preta no lado da sua face. Ela corria reta do seu templo até a sua mandíbula. Fininha e escura, como uma rachadura em uma máscara de porcelana. Sua cabeça estava ligeiramente inclinada, como se pesasse demais em um lado. As luzes piscaram novamente. Brilhantes, então freitas. Quando voltaram a funcionar completamente, ele havia desaparecido. Nenhum movimento, nenhum som. Só desapareceu. Eu caminhei o resto do caminho, sem encontrar ninguém. Verifiquei todos os corredores laterais, espiou atrás das pilhas, nada. A porta de emergência no final ainda estava trancada do lado de dentro, e você não pode sair durante uma tempestade de raio de qualquer forma. Não havia muitos lugares para esconder. Eu fiquei parado por talvez 1 minuto, então voltei e caminhei de volta para a zona. Seu scanner estava de volta online. Eu continuei onde eu havia parado. Tentei convencer a mim mesmo que talvez eu tivesse visto algo estranho na iluminação. Talvez alguém tivesse se movido e eu não tivesse notado. 10 minutos se passaram. Então 20. Ainda estava muito quieto. Então eu notei algo. Uma das caixas da pilha ao lado da minha mesa havia desaparecido. Só faltava. Eu verifiquei o chão, pensando talvez ela tivesse escorregado. Nada. Então eu ouvi, por trás de mim, um raspado seco, lento, como plástico arrastando-se sobre papelão. Eu me virei. O som vinha de dentro do palete atrás da minha estação. Ele estava selado em plástico grosso, ainda intacto. Eu me aproximei, apenas fiquei parado, ouvindo. O som veio novamente. Desta vez não era um raspado. Era mais longo, mais deliberado. Um arrastar lento, como se algo estivesse se movendo seu corpo. Não era pequeno, tampouco. Não era um rato ou um coelho. Algo com peso. Eu rasguei uma esquina do plástico. O suficiente para ver dentro. Havia uma fenda estreita entre 2 impressores quebrados, e dentro daquela fenda, algo se movia. Não rápido, não correndo. Só se reorganizando, como se tivesse ombros, cotovelos. Eu deixei o plástico e me afastei devagar. Ainda não havia ninguém por perto. Eu chamei novamente, mais alto dessa vez, sem resposta. Eu tirei o meu telefone para ligar para a sala de controle. Nenhum sinal, nenhuma barra. O tipo de zona morta onde nem mesmo a chamada de Wi-Fi vai ajudar. Então a energia surgiu novamente. Mas dessa vez, as luzes não voltaram a funcionar. Nenhum backup, nenhuma luz. Só preto. Eu não pude me mover logo de início. Meu cérebro simplesmente travou. Eu liguei a luz do meu telefone e comecei a caminhar rapidamente, quase correndo em direção às portas de emergência. O protocolo de emergência diz para ir para a sala de descanso e esperar, mas que se danem. Eu só queria sair. Eu passei pela zona F e todas as estações estavam abandonadas, mas uma das telas em uma mesa estava ligada, brilhando com uma luz azul fraca. Nem som. Era um vídeo, uma transmissão de segurança, pelo que parecia. Gravado, preto e branco. O vídeo mostrava um homem caminhando por um corredor, o mesmo corredor em que eu estava. No início eu pensei que era uma gravação, mas o timestamp no canto superior esquerdo correspondia ao tempo atual, até o segundo, e o homem tinha a minha altura, tinha o mesmo uniforme, os mesmos luvas. A câmera estava seguindo de trás. Era uma transmissão ao vivo de mim, mas eu não estava sendo seguido. Não que eu pudesse ver. Eu me virei instantaneamente. Corredor vazio. Eu não parei. Eu corri em direção à porta de emergência ao lado do corredor lateral. Ela não é suposto abrir sem um alarme de incêndio, mas eu acho que vou tentar. Eu bati na barra. Ela abriu sem resistência. Eu corri para fora, para a chuva, sobre o pátio de areia. A chuva batia forte o suficiente para doer. Eu cheguei ao meu carro, peguei a porta e um raio atingiu perto, brilhante o suficiente para iluminar todo o pátio.
Eu me virei para olhar para trás para o prédio. Alguém estava parado na porta aberta que eu havia saído. Uniforme cinza, molhado, braços rígidos ao lado. Ele não se moveu. Eu entrei no meu carro e saí do pátio, pneus escorregando sobre a areia molhada. Eu não me aventurei a ligar o meu relógio. Eu liguei para meu gerente enquanto dirigia. Ele atendeu como se nada estivesse errado. Disse que a tempestade havia cortado a energia, mas os geradores estavam funcionando bem. Afirmou que todos já haviam sido dispensados. Eu perguntei se alguém havia relatado atividades estranhas. Ele disse que não. Perguntei se eles haviam removido os paletes da zona C. Ele pausou. Então disse: sim, eles foram enviados para fora há uma semana. Eu não dormi aquela noite. Às 3 da manhã, eu recebi um texto de um número desconhecido. Só uma linha. Não se vire. Eu bloqueei o número imediatamente. Na manhã seguinte eu renunciei. Não dei aviso. Só enviei um e-mail e nunca mais voltei. Eu estava trabalhando inventário noturno em uma loja de imóveis de desconto perto da rodovia, cerca de meia hora fora de Kansas City. Só eu, Donnie, o gerente de piso, e Marla, uma temporária que havia começado há uma semana. Nós marcamos às 9, marcamos às 5, e passamos a noite desempacotando caixas e atualizando os scanners de inventário. Aquela noite começou como qualquer outra, exceto que uma tempestade estava se aproximando. Quando eu estava no fundo, escaneando louças, o vento estava sacudindo as portas laterais e as janelas do armazém estavam tremendo. As luzes piscaram uma vez, então novamente, mais forte, e finalmente apagaram completamente. Isso não era incomum. Nossa construção perdia energia a cada poucas semanas quando chovia forte o suficiente. Geralmente durava 1 minuto ou 2, mas aquela vez durou mais tempo. Quando as luzes de emergência finalmente ligaram, tudo ficou com aquele tom amarelo opaco, como se estivéssemos dentro de uma garrafa de âmbar gigante. Dominia gritou da frente que os registradores haviam resetado e precisavam ser recalibrados. Marla estava na passagem 9, organizando alimentadores de pássaros. Ele me disse para verificar o painel de fusíveis na sala do gerente, mesmo sabendo que nunca havia feito isso antes. Lembrei-me de pensar, bem, seja lá o que for, desde que eu não tenha que escalar sob outro palete. O corredor para a sala do gerente estava mais escuro do que o habitual. Uma das luzes de emergência não estava funcionando, então usei a luz do meu telefone. O feixe caiu nas prateleiras de metal e caixas meio abertas enquanto eu caminhava, e podia ouvir a tempestade batendo na cobertura acima. Metade do caminho pelo corredor, ouvi algo. Não eram passos exatamente, mas sim algo sendo arrastado, lento e irregular, como um pedaço pesado de tecido sendo arrastado pelo chão. Parei de caminhar, ouvi novamente. O som parou também. Achei que era o prédio se assentando ou talvez o vento empurrando algo contra a porta. Quando cheguei à sala do gerente, a porta estava entreaberta. Isso era estranho. Dominique sempre a mantinha trancada, mesmo quando estava dentro. Eu chamei por ele. Nenhuma resposta. Empurrei a porta com o ombro e o primeiro que notei foi o cheiro, um pouco mustirro úmido. A sala estava vazia. Eu estava prestes a sair quando olhei para baixo e me congelei. Havia pegadas molhadas no chão. Não eram impressões de botas, como as nossas. Pés nus. Pequenos, como de um menino. Elas vinham da porta traseira e paravam no meio da sala. Nenhuma impressão de volta. Nenhum ping no ponto seguinte. Só marcas molhadas que terminavam em tijolo limpo e seco. Lembrei-me de sussurrar, o que diabos, em voz alta antes de recuar e fechar a porta. Eu fui direto para Dominique e contei para ele. Ele apenas riu, disse que a tempestade estava me deixando nervoso, e me disse para terminar de escanear minha sessão. Eu não discuti, mas continuei olhando para trás pelo resto da minha turne. Cerca de 20 minutos depois, Marla se aproximou de mim perto da passagem de produtos sazonais. Ela parecia pálida e perguntou se eu havia ouvido alguém batendo na porta de recebimento. Eu disse não. Ela disse que isso havia acontecido 2 vezes, 3 batidas, pausa, 2 batidas, pausa, 1 batida. Ela até bateu com os dedos como um ritmozinho. Eu disse que provavelmente era o trovão ecoando no metal, mas ela não parecia convencida. A tempestade continuou a piorar. Às 1h30, o vento estava soprando forte o suficiente para fazer a porta traseira vibrar. Dominique ainda estava mexendo nos registradores e Marla estava embrulhando velhas lâmpadas de jardim. Eu fui para a sala de descanso para um lanche, apenas para ter 1 minuto de silêncio.
Eu havia acabado de morder um bar de proteína quando as luzes piscaram novamente. Em seguida, metade da loja ficou iluminada, literalmente metade. A seção traseira, incluindo a sala de descanso e o corredor de armazenamento, estava brilhante e branca novamente, mas tudo além da passagem de eletrônicos ficou naquele tom amarelo de emergência. Era como se alguém tivesse desenhado uma linha invisível pela loja. É quando ouvimos o barulho. Um barulho alto e metálico. Dominia gritou da frente para que a gente verificasse a seção de jardim. Marla não queria ir sozinha, então a gente foi juntos. A gente virou a esquina e ambos pararam congelados. Uma das prateleiras de exibição havia colapsado completamente. Gatos de cerâmica, gnomos, vasos de plantas estavam espalhados por todo lado. Mas tudo estava molhado, não úmido. Encharcado. O chão, as prateleiras, as caixas, até as paredes estavam pingando. A gente olhou para cima esperando ver um vazamento no teto. Nada. Nenhuma tubulação, nenhum sprinkler, apenas tijolos de tetos secos e sólidos. As poças não faziam sentido. A água parecia fresca, muito clara, não suja ou ferruginosa. Dominique voltou e ficou olhando para o caos. Ele não disse nada por um tempo. Em seguida, murmurou algo sobre o telhado e disse para eu pegar um balde de varrer. Eu comecei a pegar o balde, mas é quando eu notei algo meio escondido sob a prateleira mais baixa. Um sapato de chuva azul pequeno. De um menino. O tipo com peixes de desenho nas laterais. Ele estava cheio de lama e cheirava péssimo, como terra molhada e esgoto. A gente não vendia nada parecido. Eu mostrei para Donnie. Ele olhou para ele, ficou pálido e disse: "Trancem as portas. Vamos limpar isso mais tarde." Eu fui para a frente para verificar. As portas já estavam trancadas. Mas o vidro parecia embaçado do lado de fora, o que era estranho porque não estava frio o suficiente para condensação. Eu limpei uma área com a manga. E é quando eu vi uma pequena face pálida do outro lado. Sem expressão. Só parada ali, perto do vidro. E então desapareceu. Eu não piscou por o que pareceu 10 segundos. Quando eu fechei os olhos, ela não estava mais lá. Eu corri de volta para Dominique e Marla e contei exatamente o que eu vi. Marla não acreditou, disse que talvez eu tivesse visto minha própria reflexão. Dominique não respondeu. Ele apenas começou a empilhar as prateleiras quebradas novamente, como se não estivesse ouvindo a gente. Depois disso, tudo parecia mais pesado. O ar, o silêncio. Mesmo o zumbido das luzes de emergência parecia mais baixo, como se a própria energia estivesse se esforçando. Às 3 horas, eu fui para os armários de funcionários para pegar meu casaco. Quando eu abri meu armário, a tela do meu telefone acendeu. Uma nova mensagem de texto. De um número desconhecido. Ela dizia: "Você deixou a porta traseira aberta." Nada mais. Nenhum nome. Nenhuma mensagem anterior. O problema é que eu havia trancado essa porta eu mesmo mais cedo na noite. Eu verifiquei novamente, apenas para ter certeza. Elevador. Ainda trancado, travado. Enquanto eu me virava para sair, eu ouvi um barulho atrás da pilha de caixas perto do elevador de serviço. Não era o som de arrastar dessa vez, mas sim algo mais rápido. Um arrastar. Uma forma se movia, baixa e rápida. Eu consegui ver uma coisa pálida se esgueirando entre as frestas antes de desaparecer atrás das prateleiras. Eu não olhei de novo. Eu corri, encontrei Dominique e Marla perto da passagem de pesca. Eles estavam discutindo. Marla insistia que havia visto alguém passar pelo final da passagem e Dominique dizia que era um truque de luzes. Em seguida, todas as luzes do prédio apagaram ao mesmo tempo. Total escuridão. Nenhum zumbido, nenhuma luz de emergência. Só o som da chuva batendo na cobertura e nossos suspiros. E então os alarmes dispararam. Todos eles. Alarmes de incêndio, sensores de movimento, luzes de emergência, tudo. Lâmpadas vermelhas piscando, um som agudo de alarme ecoando pelas passagens. Dominique correu para o painel de alarme e começou a pressionar botões, mas nada funcionou. Nós corremos, os 3 de nós, direto para a frente. Dominique forçou a abrir a porta de emergência, e nós saímos sob a sobreloja, molhados, olhando para as portas de vidro, esperando que algo se movesse dentro. Nada aconteceu. Nós ficamos lá até o sol nascer. Ninguém disse uma palavra. Quando a equipe da manhã chegou, Dominique disse que houve uma falha de energia. Ele ligou para a empresa e culpou a falha em fios ruins. Marla e eu demitimos nesse dia.
Eu trabalho de manhã agora. Nada além de 18 horas. Era uma noite de quinta-feira, e eu estava cuidando de uma família que eu havia trabalhado com algumas vezes antes. Eles eram gentis. Os pais eram educados, um pouco formais, mas não de uma forma ruim. Eles sempre pagavam em dinheiro, deixavam snacks, davam-me a Wi-Fi sem que eu tivesse que perguntar. Sua casa ficava apenas fora de Willowdale. Seu filho, Milo, tinha 6 anos. Muito brilhante, estranhamente maduro para sua idade em alguns aspectos e completamente obcecado com dinossauros. Como nível de conhecimento enciclopédico obcecado, ele tinha um dinossauro de pelúcia verde que ele chamava de Professor Chomp. Naquela noite, seus pais estavam indo a uma festa de jantar na cidade. Nada de luxo, eles disseram. Só alguns amigos do trabalho. Eles me disseram que estariam de volta por volta das 22 horas, e eles saíram por volta das 18h30. A tempestade começou um pouco depois das 19 horas. No início, era nada, apenas alguns roncos baixos à distância. Eu mal notei. Milo e eu estávamos na sala de estar construindo um abrigo de manta. Ele tinha esse plano elaborado para um laboratório de pesquisa de dinossauros feito inteiramente de almofadas e almofadas de sofá. Ele me deu pedaços como se estivesse dirigindo a construção. As luzes piscaram uma vez, apenas um pulso rápido, então se estabilizaram. Eu hesitei por um segundo, mas ele não sequer piscou, apenas perguntou se podíamos assistir a um filme dentro do abrigo. Eu disse sim, e tirei o tablet. Por volta das 19h30, o trovão havia se tornado mais alto. Uma faísca de raio iluminou o quintal como um flash de câmera, e o trovão atingiu logo em seguida, alto o suficiente para que eu sentisse em meu peito. Aquela uma assustou Milo. Ele perguntou se a tempestade podia entrar na casa. Eu disse que não podia, e ele pareceu estar bem com aquela resposta. Por volta das 20 horas, a chuva havia aumentado. Não era apenas constante, era alto. Eu podia ouvir batendo nas janelas e cortinas. A casa, que já parecia muito grande sem os pais em casa, começou a se sentir ainda mais vazio. Eu continuei olhando para o corredor, sentindo que havia muitas portas abertas, muitos cantos que eu não podia ver da poltrona. Eu me levantei para fazer uma verificação rápida. As janelas estavam todas fechadas, exceto uma no andar de cima, na passagem, aberta apenas um pouco. Eu a fechei. Não pensei muito nisso na época. Por volta das 20h30, Milo estava dormindo no abrigo. O tablet ainda estava tocando algo animado e ridículo, mas o volume estava baixo. Eu estava na poltrona, digitando no meu telefone por um pouco, então mudei para um livro que eu havia trazido. É quando eu ouvi o primeiro tude. Não era alto. Era fraco, como algo pequeno caindo no chão no andar de cima. Eu pausou, olhei para o teto, aguardando para ver se Milo reagia. Nada. Ele estava dormindo, enrolado com o professor Chomp em uma manta. Eu tentei ignorar. Disse a mim mesmo que talvez algo no armário do banheiro tivesse se movido ou o vento tivesse derrubado algo de uma prateleira. Eu sentei lá por um minuto, debatendo se eu deveria verificar. Em seguida, eu me levantei, basicamente apenas para me sentir no controle da situação. No andar de cima, o corredor estava escuro. A única luz vinha daquela pequena lâmpada azul plugada na parede ao lado do banheiro. Eu caminhei quietamente, olhei para a porta dos pais, aberta, cama não tocada. Nada fora do lugar. Em seguida, eu olhei para a sala de Milo. Tudo bem. Pôsteres de dinossauros, pequena prateleira, roupas no chão, de uma forma apenas que um menino de 6 anos pode gerenciar. Em seguida, eu me virei. A porta do ateliê no final do corredor estava aberta. Não toda, apenas alguns centímetros. O tipo de aberto que parece acidental, mas de alguma forma deliberado. A corda de puxar estava balançando ligeiramente como se tivesse sido usada recentemente. Eu olhei para ela. Eu sabia que eu não havia tocado aquela porta, e eu estava certo de que ela havia sido fechada anteriormente. Eu havia olhado diretamente para ela quando eu fechei a janela do corredor. Algo sobre a abertura, o ângulo, a escuridão imóvel acima dela, me deu essa sensação pesada e nauseante no estômago. Não até medo ainda. Só a lenta percepção de que algo estava errado, e eu não tinha uma boa explicação. Eu não fui perto. Eu recuei as escadas, fechei a porta da frente apenas para estar seguro, e verifiquei a traseira novamente. Ela estava trancada também. Eu fiquei lá na cozinha tentando acalmar minha respiração. Lembrei a mim mesmo que era apenas uma tempestade.
Talvez o vento tivesse causado algum tipo de deslocamento de pressão e aberto a porta. Talvez, talvez não. Por volta das 21h15, a energia caiu. Tudo ficou preto em um instante. Sem mais som de desenho animado. Sem som de frigorífico. Sem lâmpada do corredor. Só o som da chuva e do trovão, mais alto agora sem nada mais para competir. Milo continuou dormindo de alguma forma. Eu peguei meu telefone, acendi a lanterna e enviei uma mensagem rápida para seus pais. Só uma mensagem rápida. Energia caiu, tudo bem aqui, esperando uma resposta rápida. Nada veio de volta. Eu sentei na poltrona no escuro, olhando para o corredor, tentando não pensar na porta do ateliê. 10 minutos passaram. Em seguida veio o segundo som. Desta vez, não foi fraco. Foi um tu pesado, direto, intencional, vindo do andar de cima, não um crack suave ou algo que poderia ser atribuído à casa se movendo. Só como algo grande havia caído ou sido derrubado no chão. Milo acordou com um sobressalto. Ele sentou-se dentro do abrigo e olhou ao redor, confuso. Onde está a luz? Ele sussurrou. Eu ajudei a tirá-lo do abrigo, disse a ele que a tempestade havia derrubado a energia, e disse que iríamos encontrar uma lanterna para ele também. Nós caminhamos até a cozinha juntos. E foi então que eu vi os pés. Sujos, escuros e muito claramente humanos. Eles começaram na porta dos fundos e foram em direção ao corredor, sobre o piso de azulejo. Não muitos deles, apenas 3 ou 4, mas o suficiente para dizer que eram frescos. Ainda úmidos. Ainda brilhantes. Meu estômago caiu. Milo havia dormido na fortaleza e eu não havia ido perto da porta dos fundos e eu ouvi abrir. Esses passos não faziam sentido. Eu peguei o maior facão do armário da cozinha e mantive Milo perto de mim. Testei os pais novamente, os dedos tremendo. Ainda não havia resposta. Nenhum sinal de barra. A tempestade ainda rugia lá fora, como se não tivesse planos de diminuir. Então alguém bateu na porta da frente. 3 batidas lentas, espaçadas. Eu me congelei. Não moveu. Não respirou. Milo se agarrou à minha perna. Quem quer que fosse, bateu novamente. Mesmo ritmo, mesmo peso por trás. Nenhuma voz. Nenhum sino. Só 3 batidas e silêncio. Eu desliguei a luz do meu telefone, sussurrei para Milo que agora vamos ser muito, muito quietos. Voltamos para a despensa. Era a única sala sem janelas. Eu fechei a porta atrás de nós lentamente, cuidadosamente, tentando não fazer barulho algum. Estávamos lá, na escuridão total, o único som era o nosso respirar na tempestade lá fora. Eu mantive uma mão no ombro de Milo, a outra ao redor do cabo do facão. Meu coração parecia estar tentando quebrar meus ossos do lado de dentro. Passaram alguns minutos, então veio outro som, de cima novamente. Um arrastar longo e lento, como se algo pesado estivesse sendo arrastado sobre o chão. Não rápido, não frenético, firme, deliberado. Em seguida, um ranger metálico, aquele velho degrau da sacada sendo puxado para baixo. Milo sussurrou, alguém está lá em cima. E eu pressionei gentilmente seu ombro, disse-lhe para não falar, não se mexer. Nós ficamos lá na despensa por horas. Eu não ouvi ninguém descendo as escadas. Nenhum passo no primeiro andar, apenas mais arrastar acima de nós, e então nada. Silêncio. Às 10h15, a energia voltou a funcionar, assim, de repente. As luzes piscaram, os aparelhos zumbiram e a luz do corredor acendeu. Eu esperei 1 minuto antes de abrir a porta da despensa. Tudo parecia igual ao que era antes, como se nada tivesse acontecido, como se a casa tivesse sido reiniciada. Milo sussurrou, ele foi embora. Eu não sabia o que dizer. Às 10h30, a porta da frente se abriu. Os pais dele entraram, sacudindo as sombrinhas e rindo sobre o tempo. Eles olharam para cima e viram-me parado na cozinha com Milo e se desculparam por não terem respondido. Disseram que estavam nas colinas, sem sinal. Eu não contei a eles tudo. Só disse que a energia caiu e eu estava cansado. E pensei ter ouvido alguns barulhos estranhos no andar de cima. Eles não pareceram muito preocupados. Depois que eles foram dormir, eu fiquei por mais alguns minutos. Disse a eles que estava esperando a tempestade passar, e então saí. Meu carro morreu no meio do caminho de volta para casa, logo após uma travessia de trem que eu costumo evitar. Eu estava terminando um longo dia no tribunal, arquivando papéis, lidando com pessoas, esperando assinaturas, quando o céu escureceu e as primeiras raias de trovão vieram.
Por volta das 4, começou a chover, leve ao início, mas quando eu fechei o laptop e saí, já estava chovendo em chuvas. Eu tentei tudo para fazer o carro andar novamente, empurrando, girando a chave, verificando as conexões da bateria, mas nada funcionou. Em algum momento, eu percebi que estava perdendo tempo. Deve ter sido depois das 6. Eu desliguei o motor, saí para a chuva e fechei o carro atrás de mim. Eu não tinha telefone comigo. Eu havia deixado plugado na minha mesa. Nenhum mapa, nenhuma navegação, nenhuma ligação de ajuda. Só eu, encharcado, com algumas milhas entre mim e casa. O bairro que eu precisava passar era parcialmente familiar pelo nome, mas eu nunca havia caminhado por ele, e à noite, na chuva, ele perdia todos os pontos de referência. Eu saí da estrada principal tentando evitar carros passando e salpicos. Eu virei por vielas, atrás de casas, por ruas silenciosas. A chuva era implacável. O trovão rolou em surtos, ecoando em telhados. Meus sapatos se encharcaram. A água se acumulou nos meus tornozelos. De vez em quando, um carro passava com faróis acesos. Eu me pressionava contra grades ou me inclinava em cantos para evitar a chuva. Eu me dizia a mim mesmo, só chegarei em casa. Depois de cerca de 10 minutos, eu vi pela primeira vez. Ele estava sentado em uma calçada em frente a uma interseção. Nenhum casaco, nenhum abrigo. Só sentado, com os cotovelos nos joelhos, as mãos penduradas, a cabeça ligeiramente inclinada. Ele não se moveu. Não respondeu à chuva. Eu parei por um momento, o coração batendo mais rápido. Seu rosto estava relaxado, como se ele estivesse em outro lugar inteiramente. Eu forcei a mim mesmo a continuar caminhando. Eu cruzei a rua, mantendo distância, olhando para frente. Eu virei uma esquina, passei por um quintal escuro, e então um relâmpago iluminou a rua. Ele estava lá agora, no final de uma entrada, de costas para mim. A postura era inconfundível. Ombros caídos, braços pendurados, exatamente o mesmo. Meu primeiro pensamento foi que eu estava enganado. Havia muitas pessoas em bairros. Talvez ele tivesse se movido. Ou talvez fosse alguém completamente diferente. Eu continuei caminhando sem parar. Meu respiro veio rápido, mas eu me disse que era a tempestade. Uma quadra depois, eu passei por uma viela. Eu olhei para dentro e lá estava ele novamente, ajoelhado desta vez, as mãos planas no asfalto, o corpo tenso como se estivesse se preparando para algo. Meus passos se congelaram. Ele não olhou para cima imediatamente. Em seguida, ele virou lentamente, a cabeça se virando até que seus olhos estivessem em minha direção. Seus lábios se abriram ligeiramente. Seus olhos pareciam vazios, não brancos, exatamente, mas distantes, remotos, como se ele não estivesse plenamente consciente de mim, e no entanto, estivesse me observando. Eu forcei meus pés para a frente, caminhei mais rápido. Meu pulso batia forte. A chuva me batia no rosto. Eu olhei para trás. Ninguém. Só rua vazia. Eu cheguei a uma curva. A estrada se curva em torno de uma pequena área morta de parque, estrutura de brinquedo abandonada, rústica, sobreposta. Eu curvei a curva e vi uma luz de rua piscando. Sob ela, parado na rua encharcada, estava o homem novamente, vestido em roupas encharcadas, grudadas nele, pés descalços, a postura rígida mas fluida. Ele agora me encarava diretamente. Aqui está a tradução para o português brasileiro. A luz do relâmpago dividiu o céu atrás dele, iluminando sua forma em contraste nítido. Por um momento, jurei que ele era vidro, frágil, mas então ele não se moveu. Ou talvez ele tenha se movido, apenas um pequeno deslocamento. Eu recuei, cruzando para o calçamento oposto. Ele deu um passo, para trás em uma porta sombreada. Recuando quietamente. Sem pressa. Só se afastando. Eu escaneei as casas. Nada. Sem luz. Sem luz. Sem movimento. Eu segurei minhas chaves como uma linha de vida, mesmo que elas não ajudariam se ele aparecesse. Eu continuei. A chuva enfraqueceu ligeiramente, mas permaneceu constante. Água escorreu pelas minhas pernas. Eu tremeu. Meus sapatos pareciam pesados. Eu tentei não pensar nele. Outra quadra. Um flash. Outra silhueta em frente de alguém. Metade escondida por um canteiro, se misturando com formas escuras. Ele se moveu para frente apenas um passo. Meu coração gritou. Eu corri. No canto seguinte, sob uma luz de porão fraca,
Um homem segurava uma coleira guiando um cão. Eu acenei quase desesperado. Ele acenou de volta. Eu me senti absurdo acenando como se a dizer que eu existo. Ele assentiu calmo. Eu olhei para trás. A figura havia sumido. Eu me acelerei, mas continuei alerta. O tremor nas minhas pernas não parou. A chuva me encharcara. Meu casaco era inútil. Meu camiseta estava grudada na minha pele. E finalmente, eu cheguei à minha própria rua. As casas pareciam familiares agora, embora na escuridão elas perdessem detalhes. Eu podia ver meu quintal, as escadas levando até a varanda. Tudo parecia normal ou desligado, e então eu vi movimento. Ele estava sentado novamente na minha varanda, na mesma posição encostada, braços flácidos, cabeça inclinada para frente como se estivesse pensando ou dormindo. Eu parei na minha garagem, minha garganta fechou. Eu chamei, embora minha voz tremesse. Ei! Cérebro me atacou. Nenhuma reação. Eu forcei-me a falar mais alto. Você precisa de algo? Silêncio. Eu dei um passo cuidadoso. Ele se levantou. Foi o suficiente. Eu não esperei mais. Eu me virei e cruzei a rua. Corri, realmente, para a casa dos meus vizinhos, 2 portas abaixo. Os Grants. Eles eram velhos, amigáveis, sempre tinham luzes acesas. Eu bati na porta, molhado, respiração ofegante. Quando a senhora Saire Grant atendeu, eu disse, por favor, deixe-me entrar. Havia alguém na minha varanda. Ela me olhou no escuro. Seu marido saiu com ela. Eu disse novamente. Alguém estava lá. O Sr. Grant pegou uma lanterna, assentiu para mim e disse, fique, eu vou verificar. Ele saiu comigo. Nós caminhamos quietamente em direção à minha casa. A rua estava quieta. Sem vento. A chuva havia amainado para uma chuva suave. Minha varanda estava vazia. Ninguém lá. Meia-noite passou. A tempestade recuou. Mais tarde, eu voltei a sair com o Sr. Grant para verificar minha varanda passo a passo, através de silêncio e poças. Nada. Sem pegadas. Sem contornos encharcados. Todos os meus pertences estavam onde eu os deixara. Eu nunca vi aquele homem novamente. Mas também nunca caminhei para casa na chuva desde então. Nós havíamos acabado de mudar para esse antigo duplex em um canto tranquilo do sul do Illinois. A minha esposa Per havia ido visitar sua irmã em Dayton para uma semana, o que deixou apenas eu e nosso cão mutante Cedar tentando desempacotar os essenciais antes do fim de semana. É claro que foi naquela noite que a tempestade veio. Uma dessas tempestades dramáticas do meio oeste que te fez perguntar por que você não esperou um dia para se mudar. A casa era antiga. Não era charmosa antiga, apenas antiga estranha. As portas não fechavam direito. O encanamento chiava e rangia como se estivesse limpando a garganta. E os pisos, eles nunca paravam de ranger. Você dava um passo para um lado e ouvia o eco em outro lugar. Eu disse a mim mesmo que é isso que você obtém com ossos velhos. Pela tarde, tudo fora virou aquela estranha cor cinzenta pesada e então o céu simplesmente caiu. O trovão veio tão perto que não parecia nem trovão, mas como algo desabando a uma distância. A chuva atingiu o telhado com força suficiente para me fazer estremecer. Cedar, que normalmente dorme durante fogos de artifício em caminhões de lixo, começou a agir mal. Ele continuou a andar de um lado para outro como se tivesse esquecido para onde estava indo, orelhas para trás, rabo baixo. Ele olhou para cantos que eu não havia notado antes. E então, por volta das 19h30, todas as luzes apagaram. Tudo ficou preto. Nenhum piscar. Só foi. A toda a rua foi junto conosco. Era instantâneo. Eu podia ver as casas ao longe. Quietas, sem luz, apenas contornos escuros na chuva. Eu encontrei algumas velas em uma caixa de mudança e acessei uma pequena lanterna de acampamento. As sombras nas paredes se moviam de uma forma que fazia o lugar parecer que estava me observando. Agora, a única outra pessoa no prédio era o cara do lado. Nós compartilhamos uma parede, mas nós apenas nos falamos 2 vezes. Ele parecia ter cerca de 40 ou 50 anos, sempre usava essas calças de pintor rasgadas e botas velhas, como se ele tivesse saído de um canteiro de obras há uma década. Ele disse que era algum tipo de contratante de tecnologia. É isso que eu sempre consegui tirar dele. Ele se mantinha principalmente para si mesmo. Eu estava na sala de estar, limpando um espaço para o roteador quando eu ouvi isso. 3 batidas lentas e pesadas na porta da frente. Cedar congelou.
E então ele me olhou como se eu fosse responsável por resolver o que estava prestes a acontecer. Eu fui até a porta e verifiquei o olho mágico. Era Ray. Ele estava apenas parado ali. Sem chuva, sem guarda-chuva, nem mesmo uma jaqueta. Sua camiseta estava encharcada, grudada ao seu corpo, mas ele não parecia se importar. Ele apenas me olhou com uma expressão estranha como se alguém tivesse estado acordado demais. Eu abri a porta um pouco. Ray, tudo bem? Ele não respondeu no início. E então ele disse, você ouviu? Eu olhei. O quê? Ele balançou a cabeça devagar, levantou a mão como se fosse bater novamente, e então simplesmente se virou e foi embora. Sem explicação, nem sequer um olhar para trás. Eu observei desaparecer pela calçada, então fechei a porta e fiquei ali por um segundo, tentando processar. Cedar ficou ao meu lado, seus dedos batendo no parquete. Ele não balançou a cauda. Ele apenas esperou. Talvez 10 minutos depois, eu ouvi esse som suave e arrastado de raspagem do lado da casa, como unhas ou garras arrastando-se sobre a lataria. Só uma longa, lenta puxada. Eu peguei minha lanterna e fui em direção à porta dos fundos. Não consegui ver muito, apenas os arbustos sobrecrescentes e a cerca quebrada, mas então eu notei algo que não fazia sentido. A tela da janela da lavanderia estava inclinada para fora, como se tivesse sido empurrada do lado de dentro. Eu fiquei ali, com a lanterna tremendo na mão, apenas olhando para ela. Ninguém estava lá atrás. Nenhum rastro de pés, nenhuma tela rasgada, nenhuma janela quebrada. Mas aquele curvado no metal? Isso não era normal. Eu voltei para dentro, fechei tudo, até as portas que eu sabia que já estavam trancadas. Fechei as persianas, puxei as cortinas para cima, apaguei todas as luzes, exceto a vela no peitoril. O Cedar estava enrolado no canto mais distante da sala de estar e se recusou a se mover. As horas passaram. A tempestade não diminuiu. Se algo, piorou. O trovão sacudiu as paredes. O vento empurrou as ramas contra as janelas com força suficiente para que eu verificasse 2 vezes se elas não estavam rachando. Eu sentei na poltrona com o telefone na mão, atualizando o radar de tempo, verificando mensagens, fazendo qualquer coisa para me sentir como se ainda estivesse parte do mundo lá fora. Eu provavelmente adormeci em algum momento. Quando acordei, eram 11h40, não uma suposição. Eu verifiquei o telefone assim que os meus olhos se abriram. Eu estava acordado em um suspiro porque eu havia ouvido algo. Passos. Acima de mim. Mas não a andar de cima. Nossa unidade não tinha um segundo andar. Só o ateliê acima do teto. Eu olhei para cima e poderia ter jurado que senti o som. Não apenas ouvi, como se o peso estivesse pressionando desde cima. O Cedar rugiu sob a poltrona, profundo e constante. O tipo de rugido que faz você pensar 2 vezes antes de verificar qualquer coisa. Eu caminhei pelo corredor lentamente, passando por cada porta. Nada parecia fora do lugar. Eu parei sob a tampa do ateliê e apenas fiquei ali, segurando a respiração. Estava selado fechado, como sempre. Mas o ar parecia diferente. Como se toda a casa tivesse se deslocado 1 grau para o lado e não se corrigisse. Às 12h15, alguém bateu novamente. Desta vez foi rápido, urgente. Como se eles estivessem sem tempo. O meu coração pulou tão forte que eu pensei que poderia desmaiar. Eu abri a porta, não porque eu queria, mas porque algo sobre o ritmo dos batimentos fez com que eu me sentisse como se eu tivesse que. Era Ray novamente, encharcado, tremendo, olhando em todas as direções. Ele se inclinou para perto e disse, quase sussurrando, você precisa ver algo. Eu não me movi, apenas olhei para ele. Não, eu disse, eu não vou a lugar nenhum. Ele colocou uma mão na moldura da porta. É importante. Você precisa vir agora. Eu fechei a porta. Em seguida, eu trancou todas as travas, deslizei a corrente e me afastei. Eu fiquei no corredor, segurando a respiração, esperando por outro batimento. Em vez disso, algo atingiu a lateral da casa. Com força. Fazia os quadros nas paredes tilintar e o Cedar gritou atrás de mim. Não era um choque. Era como se algo tivesse jogado o seu corpo contra a lataria e quisesse ver o que aconteceria. Então eu notei o papel no chão. Alguém havia colocado sob a porta. Eu peguei com cuidado e segurei a luz da vela. Era um dos papéis de manutenção genéricos que o senhor do imóvel deixa na porta quando ele vem. Alguém havia rabiscado nele com lápis tremendo. É a sua vez agora. Seja quieto sobre isso. Sem nome.
Nada mais. Eu fiquei acordado o resto da noite, esperando por outro batimento, outro choque, outro papel. Nada veio. Só vento e trovão. O raio iluminou as janelas como luzes de estroboscópio a cada 2 segundos. Eu esperava ver alguém parado lá fora, mas ninguém apareceu. No dia seguinte, a chuva diminuiu. A luz voltou. Eu liguei para a linha de não emergência e disse que não sabia o que relatar, mas algo estranho havia acontecido. Eles disseram que haviam anotado. Foi tudo. Eu não ouvi direito naquele dia. Ou no dia seguinte. 3 dias passaram. Então eu vi 2 homens da manutenção entrarem no seu apartamento. Eles estiveram lá apenas por cerca de 20 minutos. Eu assisti um deles balançar a cabeça enquanto eles saíam naquela tarde. O gerente de propriedade ligou e disse que Ray havia cancelado o seu aluguel. Deixou no meio da noite sem sinais de danos. Luta apenas sumiu em seguida. Ela perguntou se eu queria alugar a metade do duplex dele, mas eu recusei. Eu havia encontrado um trabalho de babá através de um grupo de caminhada que eu havia me juntado online. Alguém chamado Logan postou que precisava de alguém para vigiar a sua casa enquanto ele visitava a mãe em Wisconsin. Eu não o conhecia bem, nós tínhamos apenas conversado algumas vezes na trial do grupo, mas eu havia acabado de concluir um projeto de freelance e o timing era perfeito. Uma casa calma nos subúrbios por uma semana parecia um bom intervalo para minha casa barulhenta com paredes de papel fininho e sirenes constantes. Ele me enviou algumas fotos. Era uma casa modesta, de um andar só, na beira de um bairro folhoso, fora de Durham. Nada de luxo. Parecia a casa de algum tio que alguém comprasse nos anos 90 e nunca atualizasse. Fachada de madeira de baia, curta, uma grama cansada. Mesmo assim, parecia limpa, calma, habitada. Eu disse que estava dentro. Quando eu cheguei, Logan me encontrou na porta. Ele falou rápido, se movia muito, como alguém com muito café na corrente sanguínea, mas ele foi educado. Me levou pro tudo, termostato, coleta de lixo, seda à rede. Em seguida, de forma casual, apontou para uma porta perto do garagem e disse, essa fica fechada, é armazenamento. Não explicou e eu não pressionei. A casa tinha aquele cheiro de ateliê poeirento, como tapete velho e livros, mas tudo estava arrumado. Ele até deixou uma pequena lista na geladeira. Contatos de emergência, regras da casa, notas sobre quais plantas precisavam de água. Apenas 2, ambas meio mortas. Simples o suficiente. Os primeiros dias foram inóculos. Eu trabalhei, assisti algumas séries e mantive a água das plantas por culpa. Logan me ligou uma vez por texto, apenas uma mensagem de esperança de que tudo estivesse bem. Fora, o tempo começou a mudar. A previsão dizia que uma tempestade costeira estava se aproximando. No quarto dia à noite, ela atingiu. Vento forte, chuva constante, trovão tão alto que fazia as janelas zumbir. A luz elétrica piscou 1 ou 2 vezes, mas permaneceu acesa. Aquela noite, enquanto eu estava adormecendo, ouvi um arranho metálico lento vindo de algum lugar abaixo, como de um vento ou talvez do chão. Soava como algo pesado sendo arrastado sobre concreto. Não era alto, mas muito claro. Eu segurei a respiração esperando ouvir novamente. Nada. Só a tempestade. Eu disse a mim mesmo que era tudo uma velha caldeira ligando. Coisas assim acontecem em casas, certo? Eu rolou para o lado e voltou a dormir. A noite seguinte, a mesma coisa. Aquela ruído de arrastar, mesma direção. Depois, alguns minutos depois, algo diferente. Passos. Suaves, medidos, como alguém caminhando sobre uma superfície dura, mas lento. E definitivamente não estava acima de mim. Estava sobre os tabiques do chão. Eu me levantei. Peguei a pequena lanterna do armário da cozinha e me dirigi em direção à área de lavanderia, onde a porta do porão estava. Ela estava trancada com um travessão. Eu fiquei ali por um segundo debatendo se deveria mandar um texto para Logan, mas me convenci a não fazer isso. Sentia que era bobo enviar "Ei, há fantasmas no seu chão" mensagem. Nada mais aconteceu naquela noite, então eu deixei passar. Noite 5. A tempestade piorou. A casa inteira gemeu com o vento. E por volta da meia-noite, o detector de fumaça do corredor emitiu um único bip agudo. Só um. Eu pausou o filme e ouvi novamente. Nada. Mas ao me levantar, eu notei algo que me fez parar na ponta dos pés. A porta que Logan me disse não abrir, a uma do garagem, estava entreaberta. Apenas alguns centímetros, mas definitivamente aberta. Eu não a toquei. Estava certo disso.
Eu não havia sequer olhado para ela desde a visita. Eu chamei, mais por instinto do que por expectativa. Alguém? Nenhuma resposta. A casa toda estava quieta, exceto pela tempestade batendo na cobertura. Eu me aproximei e abri a porta. Era escadas. Escadas estreitas de concreto levando para a escuridão. Nenhuma poeira ou teia de aranha em vista. Tudo parecia limpo, quase demais, como se tivesse sido usado recentemente. Eu cliquei na lanterna e comecei a descer. No fundo estava uma pequena sala sem janela. Parede de gesso branco, luzes fluorescentes acima. Uma mesa de trabalho de metal no centro. A parede oposta tinha um grande armário com 2 cadeados nele. A mesa tinha um único arquivo, grosso, marrom, desgastado. O ar parecia estranho ali embaixo. Não úmido ou com cheiro de mofo como eu esperava, apenas quieto. Muito quieto. Como se a tempestade não chegasse tão fundo. Eu abri o arquivo. Estava cheio de fotos antigas. A maioria era em preto e branco, algumas desbotadas. Pessoas paradas em frente a casas. Alguns pareciam posados. Outros pareciam ter sido pegos de surpresa. Suas expressões eram estranhas, tensas, cautelosas. Alguns pareciam assustados. Nenhuma das casas correspondia a que eu estava. Eu virei para o final do arquivo e encontrei uma folha escrita à mão em papel de linha. Listava nomes, endereços e datas. 25 entradas no total. Eu li a página. O último nome saltou para mim. Era o meu, e ao lado, 13 de outubro. Era hoje. Meu estômago caiu. Eu apenas sentei ali, olhando para a página. E então as luzes apagaram. Escuridão completa. Eu sacudi a lanterna, tentei o botão novamente. Nada. Ela estava morta. Eu me levantei rápido, com o coração acelerado, e comecei a subir as escadas por toque, uma mão na parede. Eu quase tropecei no segundo degrau antes do último. Quando cheguei ao topo, a porta estava fechada. Eu não me lembrava de ter fechado. Eu empurrei. Não cedeu. Não havia travessão, não havia fechadura visível, mas algo estava mantendo-a fechada. Eu empurrei mais forte. Nada. Meus punhos estavam suados. Eu comecei a bater, a gritar. Alguém? Ei, deixe-me sair. E então eu ouvi um arranho suave do outro lado, como se algo estivesse sendo arrastado para longe da porta. Ela cedeu. Ninguém estava lá. Eu não parei para investigar. Eu corri direto pela sala de estar, peguei a minha bolsa e as chaves, e saí correndo para o carro. Eu não me dei ao trabalho de apagar as luzes. Eu dirigi pela tempestade, os limpadores de para-brisa mal conseguindo manter o ritmo, até chegar a uma estação de serviço à beira da estrada principal. Pousei sob a marquise e apenas fiquei ali tremendo. Eu tentei mandar um texto para Logan. Nada. Tentei ligar, direto para a caixa postal. Depois de talvez 1 hora, eu me forcei a ir à delegacia de polícia, contei tudo. Eu esperava que eles me riam para fora da porta, mas eles enviaram alguém para verificar o lugar. Logan havia sumido, sem sinais de luta, sem arquivo, sem nomes. A sala do porão, apenas paredes de concreto e teias de aranha, disseram. Nenhuma mesa, nenhum armário, nada. Eu mostrei a eles as fotos que eu havia tirado do arquivo antes de sair. Eles olharam para elas, disseram que os arquivos poderiam ter sido falsificados, talvez eu tivesse inventado tudo. Eles não abriram um caso. Foi 3 meses atrás. O perfil de Logan desapareceu logo em seguida. Ninguém no grupo de caminhada havia ouvido dele. Sabe-se que ninguém sabia seu nome verdadeiro. Eu tentei rastrear os registros de propriedade, vizinhos, mas não havia nada útil. Como se ele tivesse desaparecido da face da terra. Eu me mudei, peguei um novo número. Eu guardo as fotos salvas em um drive externo, apenas em caso de emergência, mas eu não mostrei a ninguém mais. Eu tinha 17 anos quando isso aconteceu. A tempestade surgiu de repente naquela noite. Justamente após as 22 horas, acho. Eu estava no DEM assistindo a um jogo em um velho desktop que meu primo Ben me deu quando ele atualizou. Meus pais haviam ido visitar minha tia em Oregon para o fim de semana e eu fiquei para trás porque os exames estavam chegando. A casa fica um pouco fora de Glenhurst, na direção norte, onde as luzes das ruas começam a desaparecer, e tudo além disso é apenas deserto e colinas. Não é exatamente o meio do nada, mas você para de ver calçadas cerca de 1 quilômetro antes da nossa entrada. Começou com o vento, aquele tipo estranho que sobe em frequência como se estivesse se preparando para algo.
Eu pensei que passaria com um pouco de chuva. Enquanto eu esperava o jogo carregar, eu assisti a tempestade passando pela janela lateral. Nada de normal no início. Mas então os trovões começaram a rolar. O tipo que não é apenas um ronco, mas parece que está sacudindo a terra. Tinha aquele som fundo nos ossos. Por volta da meia-noite, as luzes piscaram. Eu salvei o que eu estava fazendo no jogo e me levantei para ir para a sala de estar. Eu pensei que se a luz tivesse saído, seria melhor estar lá perto do meu carregador de telefone e do armário de velas. O trovão estourou tão alto em volta das 1 hora que juro que senti a janela tremer, e então a luz cortou completamente.